E vem conferir a crítica do filme Infested. E está chegando nessa semana nos cinemas um filme de terror chamado Infested, ou na tradução livre, Infestação. Filme esse que vem com um conceito interessante, que seria: e se existisse uma aranha que pode ter um grande veneno, faz vários filhos e a partir daí ele acabasse você não tendo para onde fugir dela? Esse conceito é muito interessante. Eu gosto muito da ideia de voltar com animais, principalmente insetos de modo geral, aracnídeos no caso, para poder ser um ponto do terror. Porque eu lembro que lá atrás, muitos filmes na época do preto e branco de terror usavam muitos conceitos desses animais minúsculos como uma grande fonte de terror. Aranhas gigantes, formigas gigantes, como um ponto de terror na época de preto e branco. Obviamente, eles não usavam como conceito desse filme. Era normalmente aranhas gigantes, formigas gigantes, mas eles tinham esses conceitos que eram muito legais. A partir de hoje, obviamente, quando você revê aqueles filmes, eles ficam muito mais desinteressantes, eles perdem um pouco do seu impacto. Quando você vê aquele típico filme de hoje em dia, você vai perceber que ele até tem um nível que fica um pouco sem graça, ele vira mais uma piada, porque você vê o jeito que o filme era filmado, você vê a qualidade da época, ainda mais aquelas aranhas gigantes não passam o medo que hoje em dia dão. E aí quando você volta com os animais, mais insetos assim, e sai daquela ideia de ter uma cobra como grande vilão, como grande terror, ou um crocodilo, que também acontece muito, ou tubarões, você também tem que repensar a forma que você vai fazer seu filme. E eu acho que nesse ponto o filme vai muito bem. Eu acho que no ponto do terror, na forma como o diretor cria a atmosfera pro terror, eu acho que ele vai muito bem. Eu acho que no resto ele erra como um todo. Mas para criar a atmosfera e usar as aranhas como a vilã, eu acho que ele vai muito bem mesmo. Porque o que acaba acontecendo? Um cara que vive numa parte mais do subúrbio da França, ele acaba trabalhando com coisas não tão legais. Ele acaba vendendo tênis que não são originais, e acaba vendendo alguns produtos que não são originais. Ele também tem uma grande coleção de animais que ele gosta de ter no seu quarto. Animais como animais mais insetos. E a partir daí um dia ele encontra uma aranha, ele acaba levando essa aranha para dentro da sua casa, e a partir daí essa aranha ela acaba sendo muito venenosa. Ela era uma aranha que não era vendida de uma forma legal, e a partir daí ela acaba dominando o prédio e ninguém consegue mais sair, porque tem uma infestação no prédio, assim como dá o nome e título ao filme. Bom, eu acho que o filme em questão da aranha, eu acho que o diretor, como eu falei, ele consegue trabalhar muito bem, porque o filme, a aranha ela vai acabando chegando no prédio, e a partir daí ela acaba tendo óvulos, e a partir daí ela acaba tendo filhos muito rápido. Então quando ele tem que construir essa ideia de cada vez mais a tensão aumenta, cada vez mais o senso de perigo aumenta, porque cada vez mais tem mais aranha naquele prédio, isso o diretor faz muito bem. Outra coisa que ele faz muito bem é como eles usam a aranha, porque quem nunca esteve numa casa, na sua própria casa, e quando soube que tivesse qualquer tipo de bicho, ficava nervoso de ter ir lá e não conseguia encontrar de forma nenhuma. Eu acho que o diretor ele brinca muito com a aranha, mas mais do que isso, eu gosto muito como ele brinca a ideia de não ter nada em cena, porque isso é mais interessante. Claro, quando tem um ataque da aranha, quando você vê aquela pessoa se retorcendo no chão, ele cria uma sensação também interessante de terror e um pouco de medo daquele veneno que tá matando aos poucos aquela pessoa. Mas quando você passa disso e você pensa na forma como o diretor dirige a cena, constrói a cena e a trilha sonora, você vê que ele consegue criar uma tensão e um medo sem mostrar onde a aranha tá, porque é uma sala gigante, ele deixa sempre a câmera muito aberta e a partir daí você meio que faz parte daquele cenário com aquelas pessoas. Então você meio que fica com aquele medo de aonde está aquela aranha. Isso depois de eles já deixarem estabelecidos o quão mal o veneno daquela aranha faz. Então essa ideia de ir filmando e construindo, principalmente no começo do filme, de aonde está a aranha, ela pode atacar a qualquer momento, ela pode matar com qualquer picada dela, chama muito a atenção. E quando, obviamente, tem o ataque das aranhas, ele também ataca muito esse conceito de você realmente ter medo daquilo. É um filme claustrofóbico, eu acho que esse é um ponto principal do filme. Porque é um apartamento muito pequeno, é um apartamento que não tem realmente espaço para nada. Então a claustrofobia misturada com a aracnofobia que muita gente tem, faz com que o filme consiga se construir muito bem. Pelo menos na primeira parte e na segunda parte. Quando chega mais pro final do filme, e acaba realmente
fazendo até homenagens a filmes de terror antigos, com aranhas um pouco maiores, eu acho que ele se perde um pouco. E tem algumas cenas ou outras que ele não é tão bem dirigido assim, como a cena que envolve todo um corredor, onde tem várias teias de aranha, e tenta criar aquela tensão clássica, onde você sabe o que vai acontecer. Todo mundo vai passar e o último vai acabar ficando, porque é o clássico do terror. Mas como a cena é construída, eu acho que a falta de uma trilha sonora nessa cena, por exemplo, e uma direção um pouco mais lenta, realmente traria um medo um pouco maior. Eu acho que esse filme tem um pouco isso. Ele, em alguns momentos, ele consegue trazer muito bem um terror, sem mostrar exatamente o que está acontecendo, e outras horas ele é bem perdido no que ele realmente quer mostrar. Eu acho que quando ele tem que mostrar de menos, o diretor vai muito bem. Quando ele tem que mostrar mais, quando ele realmente tem que trazer atenção com o que está aparecendo em tela, eu acho que ele acaba caindo um pouco de qualidade. O que eu quero dizer com isso? Como foi o que eu falei no começo do filme. No começo da crítica. Quando você tá num banheiro, como tem uma sequência, ou quando você tá numa sala e você não vê aranha, o diretor vai muito bem na direção. Mas quando tem muita aranha em cena, eu acho que ele não consegue trazer isso muito bem. Quando tem um ataque de uma aranha, ele também vai muito bem. Ele consegue criar a tensão da cena até o jump scare, ou até o momento onde realmente vai ter o ataque da aranha. Mas, de modo geral, eu acho que ele ainda poderia ser um pouco melhor. Mas o filme, nessa parte de terror, ele vai bem. Pra quem quer um terror diferente, um terror que vai conseguir trabalhar um pouco esse conceito de claustrofobia, ele vai bem. Esse filme, ainda mais por ser num prédio muito pobre, e realmente eu acabei lembrando até de um filme Hack. Só que o Hack é um filmaço de terror, isso aqui é um filme até de mediano para esquecível. O Hack é um filmaço, mas esse conceito de pessoas presas dentro de um prédio, eu acho interessante. Inclusive a escolha do cenário de ser um prédio também é muito bom, e eles estarem presos lá pela polícia também é bom, porque você acaba tirando formas fáceis das pessoas pensarem como ganhar daquele filme. Então a parte do terror, ela até funciona bem, muito bem em certos pontos. Mas o resto do filme é problemático. Porque quando você pensa num filme de infestação e a aranha não é o foco principal do filme, ele é o motivador do terror, mas não é o foco principal, o que você tem que gostar do filme? Você tem que ter boas discussões, você tem que ter bons personagens, pra gente como público torcer pra eles saírem daquela situação. Em Hack, por exemplo, ele é um filme gravado todo em primeira pessoa, só que a gente gosta muito da protagonista, porque ela é uma personagem interessante, carismática. Então quando o prédio, as coisas vão acontecendo em volta do prédio, você se sente em volta daquela repórter, você se sente parte daquela história. Então a partir daí você acaba torcendo por ela. Aqui em Infestação, isso não acontece, porque exatamente os personagens são insuportáveis. Todos são muito chatos, todos são mal construídos, todos são mal apresentados e mal desenvolvidos. A relação deles é péssima, o desenvolvimento deles é péssimo e o protagonista é insuportável. É impossível você gostar de qualquer personagem que está nesse filme. Tanto que tem várias horas que seu pensamento não é: nossa, vamos lá, vamos sair desse prédio. Tem hora que você fala: vai aranha, mata eles pro filme acabar logo. Não é porque você quer que o filme acabe, não é porque o filme esteja ruim, mas eles são tão chatos que é impossível torcer por eles. E se você não torce por eles, se você não liga pra eles, por que você vai ligar se eles vão sair dali ou não? Então o filme vai perdendo o impacto, porque em vários momentos você deveria torcer e querer que eles saiam de lá. Se você não quer, você acaba não se importando. E se você não se importa, o filme vai perdendo seu interesse, vai perdendo seu impacto, porque você não tá tão ligado emocionalmente no que tá acontecendo. Então esse é o grande problema do filme. Os personagens não são bons. E as discussões que o filme mostram como potencial também não são bem discutidas. Como, por exemplo, contrabando de animais. Isso é apresentado no começo do filme. Nunca é bem desenvolvido. A parte como a política trabalha as pessoas com menor com pessoas mais populares, também não trabalha muito bem. O filme tinha opções de discussões. O filme tinha opções para elevar o nível do filme em discussão, em personagem, em o que apresenta. Eles não conseguem. No fim, tem uma boa parte de terror, mas não é a melhor coisa do mundo. É boa, é acima da média, é bom a parte de terror, mas não é a melhor terror do mundo. Mas funciona durante 1h20, 1h30. Agora, os personagens, a trama, tudo que em volta não funciona. Eu sei que muita gente entra em filmes de terror só com o pensamento de: eu vou lá só pra tomar um susto. Pode ser que o filme funcione pra você. Eu acho que a base do terror, ele funciona bem. A parte da trilha sonora, em várias cenas bem dirigidas. Mas quando você pensa no filme como um todo, eu achei ele de mediano pra baixo. Concluindo, Infested, ou Infestação, é aquele filme que ele tem uma ideia muito interessante. Como eu falei, eu gosto de como eles homenageiam filmes antigos, ao mesmo tempo que tem uma linguagem própria. O filme, ele tem uma direção que ela funciona por quase todo o filme. E pra quem só procura um filme de terror passar o tempo, eu acho que ele pode funcionar pra você. Pra mim, o filme ele começa muito bem em relação ao terror, à ambientação, à direção, mas até nesse ponto ele se perde um pouco. Da metade pro fim, a qualidade cai bastante quando as aranhas têm que cada vez mais virar o foco do filme. Porque cada vez que as aranhas aparecem mais, parece que o diretor acaba cada vez menos tendo como trabalhar a sua melhor forma, que seria usar o suspense através do que você não está vendo. Quando ele tem que mostrar o que está acontecendo em tela, ele se perde um pouco. E sem contar a parte dos personagens e narrativas, que é bem decepcionante. E por isso que eu fecho o filme Infested, ou Infestação, com uma nota 5,5 de 10.
Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme Infested ou Infestação? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.